Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo! Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. Meus amigos, hoje eu vou entrevistar a maior autoridade em câncer infantil desse país. Vou conversar aqui com a doutora Silvia Regina Brandalize, presidente do Centro Boldrini, Centro Infantil Boldrini, que fica aqui em Campinas. O Brasil e o mundo conhecem. Querida, obrigado demais pela sua presença aqui. Sabe que é sempre uma honra falar contigo, né? Um prazer. Você é uma referência nacional e até internacional, porque muita gente do mundo todo conhece a doutora Silvia, que está numa luta incansável. Nesses dias a gente tem visto aí em várias emissoras de televisão, até no rádio, até na minha web rádio, no último jogo da Ponte Preta com o Palmeiras aqui em Campinas, ela falou a respeito desse movimento nacional que ela empreende, sem dúvida, no sentido de que nós consigamos a asparaginase, mas a verdadeira, pelo menos assim a gente pensa, né, doutora? Como é que estão as coisas? Como é que está esse movimento? Como é que nós estamos enfrentando essa batalha? Olha, Alberto, nós enfrentamos com a maior tristeza, porque os doentes continuam chegando. Hoje mesmo recebemos um menino de 3 anos de idade que tivemos o desconforto de dar o diagnóstico para uma mãe. E sabermos que essa criança vai precisar daqui uma semana tomar a asparaginase. Essa medicação, ela aniquila as células malignas. Ela destrói, junto com outras medicações, uma quantidade enorme de células malignas. Ao diagnóstico, ela cai de maneira drástica em 2 semanas. E a gente tem que exterminar com todas em 4 semanas. Mas nós não podemos usar mais, porque o nosso Ministério da Saúde deixou o estoque da asparaginase no Brasil. A asparaginase é o nome do princípio ativo. Sim. Deixou chegar a 0. E não é por falta de saber que a cada ano aparecem 4.000 casos novos de leucemia em criança. Então, um mínimo de planejamento é necessário para que você não deixe o país completamente desabastecido. Esse completo desabastecimento leva a uma outra coisa pior, que é comprar dentro da excepcionalidade. Tá. De comprar dentro da excepcionalidade, você não precisa ter pontos básicos de requisitos. O medicamento é eficaz? Segundo ponto, a toxicidade é comparável entre o que a gente tem no mercado? E terceiro, a gente vai para o preço. Sem dúvida. E o nosso ministério opta pelo terceiro, preço. Pelo preço. E ele não tem nenhum dado, nem da eficácia e nem da toxicidade desse produto. Então, é absurdo, é coisa assim, irracional. Bom, vocês estão assim, embora alguns termos usados pela doutora sejam termos assim técnicos, mas vocês estão muito a par do que está acontecendo no país hoje. Existe uma medicação que se esgotou no Ministério da Saúde para se cuidar de criança com leucemia, e a cada ano são 4.000, né, doutora? 4.000. 4.000. Aliás, só fazer um parênteses aqui, eu quase chorei junto com a doutora quando ela chegou aqui, que ela estava me falando da tristeza. Aliás, a senhora falou agora, seus olhos marejaram. Teve que dar um diagnóstico de leucemia para uma mãe de um filho de 3 anos. Então, veja como é triste, como é que é a vida desse pessoal. Bom, voltando ao caso, esse remédio acabou, e aí, sabe aquela história? Acabou, então nós temos que comprar de qualquer jeito. Aí se comprou de um país, comprou da China, a Leuginase, tá certo? Isso. Mas a China usa a Leuginase, doutora? Não, a China não usa. A China não usa? A China não usa, ela não tem a comercialização lá. Ela só tem o registro em cima de estudo em animal. Não saiu do animal para o ser humano. Nem a China usa e nem a Índia usa. O único país deste mundo que usa é Honduras. E agora o Brasil. Então,
Honduras, que bela referência nós temos, né? Honduras usa, então o Brasil pode usar. Estados Unidos não usa, Alemanha não usa, França não usa, o primeiro mundo não usa, mas Honduras usa. Doutora, a gente está meio irônico aqui, mas tem certos momentos na vida que nós ficamos extremamente irritados. Primeiro, demonstra uma falta absurda, como a senhora há pouco disse, de planejamento. Se a cada ano, estatisticamente, 4.000 crianças contraem a leucemia, não sei se ela é contraída, se nasce, enfim, apresenta a leucemia, então você tem que saber que a cada ano você tem 4.000 pacientes a mais, tá certo? Bom, não sei se isso é lapso ou relapso, porque às vezes também, doutora, nesse país corrupto que a gente está vivendo, pode ser que eles deixem a coisa chegar onde chegou, porque depois existem algumas vantagens. Não, é relapso, sabe por quê? É relapso mesmo. Mas sabe por quê? Essa coisa acontece há quase 10 anos. Sempre tem esse problema que não tem asparaginase. Então isso é uma coisa rotineira? É uma coisa crônica, é uma coisa que tem... E tem todos os documentos em ata de ministério, ata de sociedade, que a cada 2, 3 anos, de novo, é o mesmo problema. A senhora já chegou a falar, o Ricardo Barros, que é o ministro da Saúde, o senhor chegou a ir até o ministério, tete a tete, como nós estamos assim, um olhando no outro, não? Não, nós tivemos tete a tete com a doutora Inês Gadelha, que é assessora hoje do ministro da Saúde. E dissemos de uma maneira clara em São Paulo, ela e o diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica. Meus dois senhores, nós queremos uma única evidência publicada que esse produto serve para o ser humano. Porque até hoje o Ministério se nega a dar o documento. Mas como é que compram alguma coisa assim? Então, e outra coisa, nós tomamos a iniciativa de pedir para os dois, doutora Maria Inês Gadelha, que hoje é assessora direta desse ministro da Saúde. Tá. E o diretor do DAF, da Assistência Farmacêutica, os profissionais lá da USP falaram assim, então nós queremos que vocês façam um teste da biodisponibilidade desse produto. Esse produto funciona ou não funciona dentro do frasquinho? E aí? Eles falaram, vamos ver, etc., mas não fizeram absolutamente nada. Nós vemos um silêncio do Ministério em fornecer uma documentação da eficácia. Não fornecem uma documentação da segurança e toxicidade do produto. Não faz os estudos de biodisponibilidade. E agora vem o alegado que vai fazer a farmacovigilância. Não se faz a farmacovigilância porque a célula maligna tem que ser buscada dentro da medula do indivíduo, onde fabrica o sangue, que é a medula óssea. A gente tem que entrar dentro lá da medula e ver as células malignas, se estão ausentes ou não. Para a gente entender bem, nós que somos assim leigos, a farmacovigilância seria, por exemplo, olha, toma um remédio aqui, vamos acompanhar para ver o que vai acontecer. Para ver se vai dar diarreia, para ver se vai dar urticária. Vai dar alguma reação e tal, né? É uma reação. Muito bem. Acontece que as células cancerígenas da leucemia não dão essa reação. Não. Então você não tem como fazer. Não tem como. Então, o que o ministro falou, inclusive eu acompanhei pela televisão, nos jornais, nos telejornais e tal, é algo inócuo, que não vai atender. Muito pelo contrário, quando você de repente dá uma medicação dessa, se ela for ineficaz, a criança pode vir a óbito. Se ela for ineficaz, a célula maligna não morre. Não morre. E a célula maligna que não morre, como devia morrer, porque é para todas morrerem com 4 semanas de tratamento. Tomando asparaginase eficaz. Tomando mais outros 4 medicamentos. Tá. É uma orquestra, muito bem. Tem asparaginase mais 4. Mas todas as células malignas têm que morrer em 4 semanas. Tá. Se ela sobreviver, ela vai adquirindo resistência e vai reaparecer mais daqui forte. 6 meses, 1 ano. Tá. Aí a criança vai ter uma recidiva e morre da doença. Gente, a morte é mais tardia. Não, e outra, de repente, eu tô falando aqui, Deus me abençoou, graças a Deus eu não tive filho com leucemia, meus filhos são saudáveis, tenho uma neta saudável, mas ninguém está fora, ninguém está isento. Agora, você imagina o pai e a mãe
que tem esse problema na família e está nos acompanhando. É difícil da gente aqui falar sobre esse assunto, você imagina então quem está lá para receber esse assunto. Então uma coisa, sabe, doutor? Aqui é o seguinte, eu falei no começo que a doutora Silvia é a maior autoridade em câncer infantil desse país. O que ela fala para mim é como tradutor juramentado, não pode ser questionado. A senhora é uma pediatra juramentada, não pode ser questionado. Se a senhora for falar de futebol comigo, eu falo, peraí, doutor, futebol não. Futebol eu tenho uma história para contar. Agora, nesse seu segmento, eu fecho os olhos, assino embaixo tudo que você fala. Eu não acredito no ministro e acredito em você. Então, é importante que haja uma mobilização. Quantos de vocês que estão nos assistindo aqui tem algum poder, que tem alguma influência? Eu não sei. A nossa primeira-dama, a Marcela Temer, que é daqui de Paulínia. Marcela, Paulínia, tão perto de Barão Geraldo, pra gente é Paulínia, a gente passa ali praticamente Barão Geraldo. Faça alguma coisa. Os familiares da Marcela de Paulínia, façam alguma coisa pelo Boldrini. Pode ser até que muitos figurões da política não conheçam a profundidade do Boldrini, mas você conhece, Marcela, né? Poderia ajudar. Acho que a gente tem que apelar, doutor. Então, mas nós já mandamos via Marcela Temer para o presidente da República. Já foi mandado? Já foi mandado. Só que o presidente da República, a hora que ele vê, ele diz assim, mas alguém precisa responder para aquela senhora, doutora Silvia. Não é que o próprio Ministério da Saúde diz assim, não, nós respondemos. E respondeu, Alberto, não. Não? Não. Nenhuma palavra. Porque os pontos são muito claros. É uma total violação ao respeito humano para a criança. É uma violação à nossa ética profissional. Bom, e nós estamos aí com a campanha. Eu queria até que desse uma fechadinha aqui, viu, Cezinha? Na camisa aqui da doutora, a vida da criança não tem preço. Medicamento só com eficácia comprovada. E aqui, isso aqui está, é uma campanha aqui, eu vim em Campinas, não saí de Campinas, está em algumas cidades da região também, no outdoor, não? Tem outdoor aqui em Campinas, né? Só em Campinas. Só em Campinas. Muito bem. No campo de futebol, aquela faixa, houve alguma manifestação do Ministério em relação a isso? Não? Não houve. Não houve. Tudo bem. Pelo menos isso aí nós podemos ficar falando, pedindo, reivindicando aqui a todo instante. Doutora, as asparaginase, que é o princípio ativo, por exemplo, o Boldrini não pode buscar na Argentina um remédio que não seja a oleoginase? Não, a instituição jurídica, ela está proibida de importar medicamento pela Anvisa, se existe um similar nacional. Ou pelo menos distribuído pelo Ministério, alguma coisa, porque o oleoginase não é nacional. Então a gente não pode importar. Nós tivemos que pedir agora autorização especial para a Anvisa. E já deram, viu? Ontem. Já deram para nós importarmos 500 frascos. Então já foi feita essa já foi dada autorização. Já foi dada autorização. Autorização. Bom, mas e aí o dinheiro para buscar isso aí? A gente estamos fazendo campanha para arranjar dinheiro, etc. Mas o que é importante? Entre ter autorização e chegar o remédio e desembaraçar na alfândega. Porque a Anvisa vai ver se pode desembaraçar ou não. Demora 3 meses. Mas 3 meses, para quem tem leucemia, não é um tempo muito grande? Enorme. Mas são coisas que não dá pra gente, não cabe na cabeça da gente, hein? Eu quando imagino que alguém seja doente, nem precisa ter o câncer, mas que está doente, você quer o mais rápido possível a medicação para você se curar. Imagina num caso de câncer ficar com um lote de medicação parado na alfândega 3 meses para desembaraçar. É o fim do mundo. É o fim do mundo. Parece que é um país de brincadeira, né? Infelizmente, parece que é um país de brincadeira. Ainda com a eficácia não comprovada, há alguns lugares no Brasil onde a oleoginase está sendo usada. Está. E aí é o grande problema também da classe médica, onde para o médico se proteger com uma possível ação que ele não usou aquela oleoginase, para ele se resguardar, ele usa aquilo que tiver.
Porque aí o problema passa a ser do Ministério da Saúde. O problema é do Ministério da Saúde, não é mais dele. Não é mais dele. Mas o Boldrini não está usando. Não, nós nos recusamos a usar. Com pena de sofrer as sanções efetivas de uma sequência que vierem. Eu prefiro ter a célula maligna do meu lado do que utilizar um produto que eu não tenho a mínima noção do que se passa. Então, se a gente puder atrasar mais 2, 3 dias, até tentar chegar às paraginase, que nós compramos uma paraginase com pessoa física. Eu mesmo pus no meu nome com pessoa física. Tem 3 semanas que o produto não chega. Aí você fala assim, mas está aqui no Brasil? Avião? Não, no exterior. Mas não chegou no Brasil ainda? Não chegou. Até ontem não estava aqui no Brasil. Tá. E ainda depois vai passar pelo trâmite todo. Aí eu fico torcendo assim para ver se ela chega às paraginase. Aí eu posso, 2, 3 dias, começar a tratar a leucemia. Porque para começar a tratar, você tem que usar todas as drogas de uma vez só. Ah, tá. Mas nós não vamos usar. É isso que eu ia perguntar. Mesmo assim, vai se correr esse risco. Doutora, eu confesso que eu fico estarrecido, né? Será que se alguém do Ministério tivesse um filho assim, a coisa seria diferente? Se o ministro tivesse um filho assim, seria diferente? Talvez sim, né? Talvez ele fosse tratar nos Estados Unidos, lá no Memorial. Olha que dado, eu estou sabendo aqui, que a senhora me falou, nós temos no Brasil uma mortalidade de câncer em mais de 50%. 53%. 53%. Quem é que tem essa mortalidade também nesses Venezuela. níveis? Venezuela. Eu não sei se Honduras está igual, viu? Olha só, mas ó como nós estamos no Brasil. Estão nos obrigando a usar uma medicação que Honduras e somente Honduras usa, ninguém mais no mundo. E nosso índice de mortalidade do câncer infantil, que é de 0 a 19 anos, é de 53%, comparável somente a país riquíssimo e evoluído como a Venezuela. Olha como nós estamos, hein? No mundo todo, o câncer infantil tem baixado a mortalidade? Baixou drasticamente. Há uns 20 anos, está ao redor de 20% de mortalidade. 20%. No Japão, Estados Unidos, Europa. E no Brasil? 53%. Só pelo aspecto de medicação ou outros detalhes? Não, é a questão da logística com política pública. Porque tratar de câncer da criança é uma coisa tão complexa que tem que ser um centro credenciado para isso. Ele tem que ter uma série de requisitos para tratar. Dos 200 centros existentes no Brasil, 30% deles são credenciados. Ou seja, eu tenho 70% que não são credenciados. Mas pode tratar sem ter esse credenciamento? Pode, no Brasil pode. Além disso, pega o primeiro mundo. No primeiro mundo, todas as crianças com câncer têm que ser tratadas em estudos clínicos controlados. Quem que controla? A sociedade científica e o governo. No Brasil, não é obrigatório. Então, só 1% das crianças com câncer no Brasil são inseridas em estudos clínicos. 99% ficam fora. É por isso que nós temos 2 realidades. A realidade de quem segue estudo clínico, que dá 80% de cura, aqui a gente consegue. Nesse 1%, então nós Chegou nos igualamos ao primeiro mundo. Igual ao primeiro mundo. Tá, olha aí. E nos outros, a gente cai para 53% de morte. Por exemplo, na próxima quinzena, eu fui convidada para dar uma aula em Israel sobre como é que a gente consegue, aqui no Brasil, fazer um tratamento adaptado para a criança brasileira e conseguir chegar a 75% de cura. Numa modalidade completamente diferente que o primeiro mundo está fazendo. Eu acho assim interessante quando a gente vê o respeito de os órgãos internacionais chamarem para a gente expressar, isso já publicado, em revista indexada, etc. Como que a gente consegue chegar nos 1% de crianças brasileiras, às 75%, quase 80% de cura na nossa criança?
enquanto a Organização Pan-Americana de Saúde e a OMS publicam os dados do Brasil com 53% de mortalidade. Que coisa Pode. triste. Quer dizer, aí, quando eu fiquei sabendo desses dados, até questionei o doutor, falei, mas o Boldrin não, o Boldrin é uma coisa, mas o tratamento de câncer infantil no país não se resume a Boldrin, mas no Boldrin há um índice elevadíssimo de cura, né? Não, eu gostaria de 100%. Sim, claro, é o que a gente quer. Bom, nós estamos falando, nesse momento aqui, desse grande assunto nacional, né, que você tem acompanhado, e pode ser que você, de repente, esteja imaginando, isso aí, a Organização Mundial de Saúde, não se pode recorrer a ela? Olha, você sabe que a OMS já está informada, a Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica, ela está altamente preocupada, ela está mobilizando todos os profissionais da Ásia, dos Estados Unidos, para fazer uma petição para a OMS, incluir na agenda do mês de maio a questão do câncer infantil na América Latina, no Brasil. Tá, onde virá à tona esse assunto, claro, também, Isso. né? Eles estão acompanhando de perto essa coisa assim incompreensível. Como que um país compra uma asparaginase que não tem nenhuma eficácia comprovada, nenhum estudo, e não é comercializada no país de origem? Bom, doutor, eu posso perguntar o seguinte, não tem a eficácia comprovada, mas ela pode ser eficaz? Olha, a gente não trabalha dessa forma. A gente não vai trabalhar, eu vou dar um remédio para um reumatismo para você, sem saber que tem segurança. Tá. Eu não posso dar um remédio para o coração se eu não sei se ele atua no coração. Tá. Então, o princípio médico exige que você tenha a evidência daquela ação. Mesmo comprando tudo comprovadamente eficaz e tal, você já teve problemas, que você já me disse que já mandou para laboratórios e tal, onde algumas medicações não tinham sequer 2% do princípio ativo, então, né? Porque quando o governo compra, sempre há corrupção por parte do laboratório, da indústria. Gente, que Quer dizer, o coisa. governo, ele acaba assessorando, assim, essas indústrias que não são extremamente éticas. Por exemplo, há 30 anos atrás, foi com o laboratório Lilly, que é americano. Sim. Quer dizer, para mim, tanto faz a origem do laboratório. Nós precisamos ter o certificado de que a droga funciona. E que se chama isso de biodisponibilidade da droga. Quer dizer o que biodisponível? A droga está funcionando ou não? Perfeito, perfeito. É que a expressão que você usou para mim há pouco aqui, quando a gente não estava no ar, é a seguinte, que é um elefante, a gente sabe que é, mas precisa ver se está vivo, né? Se não estiver vivo, não adianta, né, doutora? Descontrair um pouquinho aqui, que entrevista maravilhosa aqui, que sumidade que essa mulher. Dá licença um pouquinho. Doutora Silvia Angelina Soares está ali parabenizando, agradecendo a você pela luta incansável. Obrigada. Pelas nossas crianças. Aqui o João Marco está dizendo que o Centro Boldrini é referência, claro, no mundo inteiro e que o governo tinha que ouvir muito mais vocês. Aqui pergunta o Jefferson, a Sociedade Médica Brasileira tem apoiado, vocês têm recebido apoio da Sociedade Médica? Temos. A Associação Médica Brasileira, a AMB, está com um manifesto divulgado de apoio à causa e pressionando o governo federal para se posicionar, o Ministério da Saúde, para esclarecer essas dúvidas. E o Conselho Regional de Medicina também está estudando essa questão. Muito bem. Aqui a Stephanie, de Americana, pergunta o seguinte, essa pílula do câncer, tem eficácia essa pílula do câncer que agora virou suplemento? Como é que é? A fosfetanolamida, eles mostraram que não tem nenhuma eficácia. O Instituto de Câncer de São Paulo patrocinou um estudo para provar em diferentes tipos de câncer se tem alguma eficácia. Nenhuma eficácia. Nenhuma. Então, como o remédio não serve para câncer, virou, aqui no nosso Brasil, suplemento alimentar. Pode, num país como esse,
um remédio que é chamado remédio, que não serve para câncer, então vira suplemento alimentar? E faz propaganda como suplemento alimentar? Não pode. Não é um país sério. Já falou isso aí lá atrás, Charles de Gaulle, presidente da França, Brasil, né? O Brasil não é um país sério. Doutora, o ministro da Saúde, né, o Reinaldo Barros, Ricardo Barros, já foi prefeito de Maringá, ele foi ministro também do Comércio, da Indústria. Eu não sei qual que é a formação dele, mas não deveria ser um médico. Engenheiro, mas não deveria ser um médico. Eu acho que é uma pergunta fundamental que você faz. Para ser ministro de uma área técnica, não pode ser indicação política. Não pode. A pessoa com indicação política, ela fica numa relação de benefício, assim, pouco conhecida. Tinha que ser uma pessoa com formação médica. Com certeza. E na pior das hipóteses, se assessorar de um grupo que tem um mínimo de discernimento sobre questões médicas. Por exemplo, você pega a chikungunya, o vírus da Zika. Num país onde você tem mais de 50% dos lares sem saneamento básico, com rede de esgoto, aonde cai vai cair na rua. Sim. Num país onde você tem a coleta de lixo é precária. A hora que você tem esgoto na rua e tem coleta de lixo precária, você vai ter barata, pernilongo, percevejo, todos os bichos. Sem dúvida. O que acontece? É mais fácil envenenar o meio ambiente, jogar toneladas de inseticida no meio ambiente, do que resolver a questão. Então, pega a microcefalia. A maior causa de microcefalia é a rubéola na gestante. Alguém se preocupou com a rubéola da gestante? Não. Só foi agora ganhar espaço por causa da Zika, do mosquito. Mas a gente pergunta, como que a gente não trabalha de uma maneira realista e honesta, enquanto não resolver o problema do saneamento básico? Nós vamos ter que enfrentar um mosquito cada vez mais forte de tanto inseticida que ele toma. E o pior da história, existe uma relação quase que direta, bem estudada, de aumento do câncer da criança e exposição ambiental a inseticidas. Nossa, esses agrotóxicos todos aí, então, e cada vez mais eles são usados, que é uma coisa terrível, né? Então, a Organização Mundial de Saúde convidou Campinas para representar o Brasil num programa chamado Meio Ambiente e Câncer da Criança. E eu fiquei com a parte dos derivados de benzeno. Mas todo esse grupo internacional de controle do câncer da criança, e que está vinculado à exposição ambiental, o inseticida é o número 1, é o vilão número 1, para explicar por que o câncer da criança aumenta a cada década. E tem aumentado. Tem aumentado no mundo inteiro. Hein? Doutora, nós temos um vídeo que a Luciana nos enviou para a gente passar aqui, relacionado com a campanha. Vamos colocar, vamos acompanhar, deve ser um minuto e pouquinho. Vamos ver esse vídeo? São crianças portadoras, né, do câncer, com profissionais da saúde, né, ali e tal. E essa campanha aqui,
Eu acho que você que está nos acompanhando, está nos vendo, porque é o seguinte, esse programa, daqui a pouco vai para o YouTube. Se você puder, entra lá, compartilha, manda o link para várias pessoas. Nós temos que fazer disso aqui um mutirão, uma grande manifestação, que são, primeiro está mexendo com o ser humano. E está mexendo com o futuro do país, porque as crianças são o que representam o nosso futuro. Então, eu acho que é importante que a gente faça isso. E tem uma petição online, que a pessoa pode entrar no site do Boldrini e assinar a petição, pedindo que o Ministério da Saúde assuma a responsabilidade dele. A gente tem colocado algumas vezes, como está agora, por exemplo, assinar, eu já assinei, você vai lá, entra no facebook.com/Centro Infantil Boldrini. Você entra lá, você faz... Nós temos que fazer isso, gente, porque você sabe tudo que... O povo hoje, o povo está acordando e muita coisa no país está acontecendo, não é porque os políticos estão mudando, não, porque os políticos começaram a ter um pouquinho de medo do povo, né? Infelizmente eles não tinham no passado, agora parece que estão começando. Você já viu o que aconteceu já nas aprovações, a lei do abuso da autoridade já deu uma melhorada para nós, eu falo nós enquanto povo e tal. Eles estão realmente puxando um pouquinho o freio de mão, porque entenderam que o gigante está se levantando, o povo brasileiro, isso é muito importante. Está dizendo o seguinte: se a pílula do câncer foi provada a ineficácia, por que é que ainda é importada? Na verdade, ela não é importada, é feita em São Carlos, né? Ela é feita na Universidade Federal de São Carlos. Em São Carlos. Ah, entendi. E aqui, olha, o Walter de Vinhedo, ele pergunta o seguinte: será que a China está usando as crianças brasileiras aí para ver se isso é eficaz para depois utilizar nas crianças chinesas? Não, porque estudo clínico tem que ser muito bem dimensionado. E o que eu te disse, a gente tem que pegar, medir através de um exame chamado mielograma. Sem esse mielograma e quantificação da doença residual, quer dizer, o que sobra de célula maligna depois que a gente começa a tratar com a quimioterapia, esses dois parâmetros, a avaliação, qual foi o mínimo que sobrou de célula maligna, é fundamental. Tá. Se isso não estiver bem definido no estudo, o médico fica sem saber. Ele não consegue avaliar. Bom, o Boldrini não vai usar a leoginase. Não. E a espera, essa demora para outra aí, até que limite? Você tem um deadline, ó, até tal dia, se não der, não tem o que fazer. Olha, o deadline é que a gente aperta assim, na vontade de Deus, né? E fala, pelo amor de Deus, resolve esse problema para mim. Porque nós já pegamos os 30 requisitos para poder importar um frasco em nome de um doente. Já fizemos toda a receita, tudo discriminado para dizer qual é o tratamento que faz, por que serve aquele produto, etc. É uma burocracia absurda para importar um medicamento. Talvez seja mais fácil importar uísque, importar cigarro. Mas isso já foi feito, já foi paga a quantia para 19 frascos. Já estamos indo para a 3ª semana. Mas como que o remédio não chega em Campinas? Até ontem não chegou no Brasil. Nessa semana, nós conseguimos ter aprovação da Anvisa para o Boldrini importar. Mas isso vai demorar 3 meses. O que acontece é que nós, casos novos, né, nós vamos falar para a mãe, olha, nós vamos juntar as outras drogas que existia há 40 anos atrás. Olha. Onde a chance de cura era de 50%. Nós vamos usar aquilo lá, mas não vamos usar esse produto da China, porque a gente não tem noção como é que ele vai funcionar. Mas isso aí não é passível de um processo crime contra o ministro, por exemplo, contra o ministério? Não sei, porque pessoas podem morrer sem utilizando ou não utilizando esse produto ineficaz. Eu acho que é uma ação humanitária, o Ministério do Direito do Cidadão, de Ética, sei lá qual tribunal que vai, que eu estava mencionando, eu acho que o Tribunal de Haia, de crime contra a humanidade, porque não tratar com a tecnologia atual, esse atual eu quero falar desses últimos 30 anos, Tá. Deixar uma criança sem tratar como ela merece com a tecnologia atual,
É uma catástrofe anunciada. Nós vamos ter um infanticídio, não Olha hoje, aí. daqui a um ano e meio, quando a doença volta toda. Que coisa. Doutora, bom, o tempo passa, né, doutora? O Boldrini não trata só de câncer infantil, né? O Boldrini trata outras anomalias também. De doenças sanguíneas, né? Em geral são doenças graves, a maior parte delas sem chance de cura, uma doença crônica para a vida inteira. Então, acompanhar essas pessoas desde um mês de idade até 22, 25 anos, e a gente tentar convencer a pessoa que ela é adulta, não deu certo até hoje. Olha aí. Então, essas pessoas continuam querendo ficar na casa da mãe, na casa da avó, etc. Eles não querem ser do Boldrini. Não querem sair, porque eles sabem, se eles forem no hospital da região, Mário Gatti, Unicamp, etc., eles vão ficar no corredor. Ninguém sabe o nome dele, a doença dele é pouco conhecida. Então, o Boldrini vai lançar agora, nesse próximo mês de maio, uma unidade só para adulto jovem. Aí você fala para mim, o que é adulto jovem? Talvez seja até 40 anos, 42 anos, 45. Até o momento que a pessoa se sentir segura para ser protagonista da sua própria história. Ele conseguiu um emprego, ele conseguiu casar, ele conseguiu se desenvolver na vida, aí ele diz assim, agora eu vou ser adulto. Olha, Então, nós estamos trazendo médico de adultos para ficar lá conosco, na casa da avó, né? Eu sou a avó deles. Quantos leitos você tem lá? Quantos que leitos? É. Para esses meninos, 17. Porque para mim são sempre meninos, são meu neto, eu conheço desde o mês de idade. Eles me chamam de tia até hoje. E quando eu passo a mão na barba dele, ele fala assim, mas você já está muito barbudo, você já está grande. Não, tia, não vem com isso. Olha aí. Então nós vamos começar a unidade de adultos jovens, ajudando a conduzi-los a uma vida adulta, que ele possa ser capaz de fazer uma atividade. E vamos pegar uma unidade só para inserção social. Capacitar essas pessoas para ser um fotógrafo, um cantor, um músico. Que legal, que junto legal, com querida. o cenário. Eu gostei da nomenclatura. Como é que você falou? É o adulto jovem. Adulto jovem. Então, se existe o adulto jovem, eu devo estar entrando na velhice moça. Então, eu sou um velho moço. Se tem um adulto jovem, eu sou um velho moço. Essa grande referência no câncer infantil. Doutora Silvia, haja dinheiro para o Boldrini, né? Vira e mexe, eu vejo você envolvido em campanha para arrecadar dinheiro. E as cifras, né? As cifras são muito altas, né? Quer dizer, não em comparação com a roubalheira do país, mas as cifras são altas. E como é que é? Deus tem ajudado muito, né? Olha, deixa eu falar uma coisa para você, Alberto. Eu nunca na vida pensei em ser pedinte. Nunca. Eu queria ser médica, ser professora de medicina, mas jamais ser pedinte. Virou pedinte. Virei pedinte. Mas agradeço a Deus a solidariedade da região de Campinas. Porque o custo mensal do hospital não é exorbitante, 5 milhões de reais. 5 milhões. Né? Isso envolve tudo. Envolve tudo, né? 5 milhões de reais. Mas o que é importante? Só do Sistema Único de Saúde, que corresponde a 80% da clientela, a nossa receita é de 30% só. Dos 80% do SUS, os pagamentos que eles fazem, dá 30% da receita. Os 20% de convênio privado dão mais 30% da receita. Formou 50. 60, vai. 60. Sobram 40% que a cidade de Campinas entra há quase 40 anos. Olha que coisa ajudando, bonita, né? Porque se não fosse cidade de Campinas, se não fosse essa solidariedade, nós não poderíamos dar o que a gente oferece. E mais ainda, o nosso coração está aqui no presente, mas a nossa esperança está lá no futuro. Então, devemos inaugurar nesse segundo semestre um prédio só para pesquisa em câncer da criança. Buscar novas drogas, novos princípios ativos, porque a gente só vai descansar com 50% de cura. Mas mais importante, só curar não basta. Nós queremos trabalhar na prevenção.
É por isso que nós estamos nesse programa enorme, junto com a Organização Mundial de Saúde, para acompanhar 100 mil gestantes daqui da região, pega a Paulínia também, para ver se essa gestante exposta a determinados produtos, se o filho dela vai ter ou não um aparecimento de câncer. Olha aí. Hoje, doutora, qual que é a maior incidência do câncer? Em que órgão? Como é que A é? leucemia é o mais comum, A leucemia. corresponde a 40%, 30% a 40% dos cânceres da criança, né, até 19 anos. E o segundo é tumor do sistema nervoso central, tumor cerebral ou da coluna nervosa. Esse tumor cerebral também tem relação com exposição materna a derivados de benzeno, uso de hormônio na gravidez. Então, cada vez mais, a OMS tem a preocupação de voltar para a gestação, conhecer o trabalho do pai, da mãe, a idade deles e tentar entender por que tem um pico de câncer com 3 anos de idade, 3, 4 anos de idade. E por que o câncer está numa linha ascendente? Então, são esses fatores ambientais que preocupam. E eu sempre peço a Deus me dar mais uns 80 anos de idade. É pouco. Né, para poder completar o estudo com as 100 mil gestantes. Essas 100 mil crianças serão acompanhadas por 18 anos. Para a gente ver aquele que desenvolveu câncer, qual era o questionário da mãe, o que tinha no sangue da mãe, se tinha inseticida ou não, qual produto que estava. Para a gente conseguir, num coorte de 1 milhão de crianças, chegarmos aos fatores de risco para o câncer da criança. Olha, que trabalho maravilhoso, hein? E desses cânceres, a leucemia é o que mais se aproxima de cura, que mais tem índice de cura, não? Não, tem linfoma de Hodgkin, dá entre 80% e 90% de cura. Nos tumores cerebrais já se consegue ter 70%. Quando a gente fala cura, doutora, cura, a pessoa foi curada do câncer. Uma recidiva é praticamente impensável quando você tem a cura. Não, o indivíduo, quando a gente fala cura, é quando ele tem mais de 5 anos fora de tratamento e está sem nenhuma evidência. Sem nenhuma evidência da doença. Mas existe um número talvez de 5%. Que ele pode apresentar um segundo câncer 10 anos depois, 15 anos depois, ou ele pode ter uma recidiva tardia daquela doença que aconteceu 20 anos atrás. Agora, é normal a gente pensar que quem já teve câncer, embora tenha passado pelo tratamento, tenha ficado 5 anos, esteja curado, por exemplo, tem uma facilidade maior de adquirir um câncer do que uma outra pessoa que nunca tenha tido? Essa é uma pergunta importante, Alberto, porque todo tratamento contra o câncer, a quimioterapia ou a radioterapia, ou a própria mutação genética que a pessoa tem no seu câncer inicial, fazem com que esta pessoa tenha um risco maior que a população em geral desenvolver câncer, outro câncer. Tá certo. Doutora, nós estamos em cima do horário aí, mas eu ouvi, ali no café, quando eu passei, eu vi o senhor falar coisa de, não sei, 30 e poucos milhões de euros. O que é isso? É uma máquina que vocês vão comprar? É um serviço que nós queremos montar com uma máquina que se chama protonterapia. Como eu falei que a radioterapia pode ter sequela, essa radiação que a gente usa, que é moderna, ela tem uma disseminação. Ela faz um spread, né, para outros órgãos. Então, aquele órgão que foi irradiado pode ter câncer lá. Então, nós queremos diminuir a chance de ter um segundo câncer provocado pela radioterapia. Então, tem um aparelho chamado de protonterapia, que é um aparelho em que a radiação cai no tumor e vem para a terra. Não faz a disseminação. Então, é fundamental para criança e para adolescente. Porque não tem a disseminação para outros órgãos. E isso aí que custa? 30 e poucos milhões de euros. 30 e poucos milhões de euros. Se você olha para o euro, é muito. Ou para o milhão. Transforma isso em maletas do Jefferson. Umas 20 maletas do Jefferson, 15 resolve o problema. Matou, doutor. Matou. Adorei esse final. Adorei demais. Essa máquina é o que? Alemã? É americana? Tem japonesa, alemã e americana.
Muito bom. Doutora Silvia, nem preciso dizer que o que depender de mim, o que precisar de mim, você sabe que estou aqui à disposição, a casa aqui, a televisão de portas abertas. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Conte sempre com a gente, viu? Eu agradeço. Tudo de bom para vocês e que todo mundo assina lá a petição e que cada região, cada hospital se posicione, né, para o governo federal para ver esse absurdo que é a proposta de usar um remédio que não tem efeito. Acabou de sair da fosfetanolamida, que foi reconhecida pela Justiça, pelo Ministério e pelo Senado, e não funcionava. Então, hoje é mais um exemplo essa Leuginase. Meus amigos, falei com a doutora Silvia Brandalize, presidente do Centro Infantil Boldrini. Uma entrevista muito esclarecedora, importante demais. Erga também essa bandeira, vamos lá. A vida da criança não tem preço. A vida, de uma maneira geral, não tem, mas da criança, muito mais ainda, tá bom? Deus abençoe as crianças do Brasil e ilumine todos esses homens que estão no comando para que essas mensagens, esses pedidos, esses momentos importantes desta pedinte que está aqui, né? Essa minha querida Silvia Brandalize, que se disse aqui, sou pedinte, que ela seja atendida. Deus os abençoe. Vamos embora, doutora. Vamos.